Fala galera, ciclista cético novamente. Eu ia fazer esse vídeo aqui semana passada, mas com todos os acontecimentos políticos do nosso país, acabei deixando para essa semana. Então vamos lá. O Douglas Levita, ao invés de responder minhas perguntas e se comprometer em defender o Deus que ele afirma que existe, preferiu caçar nos meus debates e vídeos anteriores alguma coisa que ele pudesse apontar de errado. Bom, primeiro eu vou falar sobre a fuga que ele está inventando para o debate, depois vou abordar alguns dos pontos de vídeos recentes dele, e para não ficar muito grande, pretendo fazer mais um outro vídeo explicando melhor a parte do meu debate que ele mostra em seu último vídeo e a argumentação que ele apresenta. Pois bem, quanto à fuga dele do nosso debate. Ele fez um vídeo recentemente respondendo a perguntas, e alguém mandou as perguntas que eu fiz sobre o tema do nosso debate. Ele então disse que não responderia as minhas perguntas, porque, segundo ele, essas perguntas não são necessárias e elas não passavam de uma tentativa minha de fazê-lo antecipar o debate e facilitar o debate para mim. Porém, essas perguntas são todas em relação ao tema. Lembre-se que o tema proposto por ele é se Deus existe. Eu só estou tentando definir melhor que Deus é esse que nós iremos debater se existe ou não. E assim como na primeira vez que eu o desafiei para o debate, ele parece estar tentando fugir da obrigação de defender o Deus que ele acredita. Em um debate sobre se algo existe ou não, o que se espera dos debatedores é que apresentem argumentos a favor e contra a existência deste algo. Ele definir que algo é esse não tem nem sequer a possibilidade de me permitir extrair quais são os argumentos que ele irá apresentar a favor da existência desse algo. Pedir para definir algo não é pedir para lhe dizer por que ele acredita que este algo existe. Para resolver isso, eu pretendo fazer um vídeo compilando o que ele afirma sobre Deus e deixar claro que este será o Deus que nós iremos debater se existe ou não. De modo que, se ele marcar o debate, estará claro para todo mundo o que estaremos debatendo se existe ou não. Assim, se ele se negar a marcar o debate, ou se durante o debate ele tentar defender a existência de um Deus que não possua as características que ele afirma que Deus possui, ficará escancarada de forma inequívoca a desonestidade intelectual dele, apesar de que acredito que isso já esteja o mais estabelecido possível. Ok, isso é o que eu tinha a dizer sobre o possível debate do qual ele está tentando fugir. Vamos agora dar uma olhada em algumas das coisas que ele disse nos últimos vídeos. Parece que, assim como muitas pessoas, o Douglas não entende muito bem o que seja uma refutação ou como funciona a argumentação lógica. Eu vou deixar o link para o canal do Alimente o Cérebro, que tem uma série de aulas sobre argumentos. Recomendo que você, Douglas, assista todos os vídeos dele. Argumentos são tentativas de sustentar uma afirmação. Nós apresentamos argumentos na tentativa de convencer alguém sobre algo. A afirmação de que se tenta sustentar é a conclusão do argumento. Portanto, a refutação de argumentos se dá através da demonstração de que a veracidade das premissas ou a lógica que liga elas não são capazes de sustentar a conclusão. Ele diz no vídeo dele que não é possível refutar algo com negações, o que até certo ponto está certo. E depois diz que para refutar algo você precisa provar que o outro está errado. E isso é somente a falácia da inversão do ônus da prova. Quem precisa provar é quem está afirmando e não quem está duvidando. E é aí que uma negação pode levar a uma refutação. Vamos pegar o seguinte argumento de exemplo. Todo peixe é mamífero. Todo mamífero tem glândulas mamárias. Portanto, dado 1 e 2, todo peixe tem glândulas mamárias. É verdade que, como ele disse, alguém simplesmente negar ou não aceitar uma das premissas não refuta por si só o argumento. Você simplesmente dizer eu não concordo, ou eu nego, ou eu não acredito que todo peixe é um mamífero, não refuta o argumento. Nem é você que tem que provar que os peixes não são mamíferos. É quem está afirmando que todo peixe é mamífero que tem a obrigação de mostrar que tal premissa seja racional. Que não aceitar que a premissa de que todo peixe é mamífero é uma posição irracional. A defesa de por que deveríamos aceitar o que é racional e negar o que é irracional, eu farei em um outro vídeo mais pra frente, quando eu explicar o tipo de ceticismo que eu sou adepto. Mas o ponto que importa aqui é que quem está afirmando que todo peixe é mamífero é que tem a obrigação de mostrar por que é racional aceitar tal premissa. O que vai refutar o argumento é a incapacidade de quem o está apresentando em defender que todo peixe seja mamífero. Sim, é possível refutar esse argumento apresentando motivos válidos para achar que seja irracional aceitar essa premissa. Mas mesmo que você não apresente nada, o simples fato de a pessoa não ser capaz de defender a premissa já é o suficiente para refutar o argumento. Portanto, apesar de a simples recusa ou negação da premissa não ser o suficiente para refutar um argumento, ela pode levar à refutação do mesmo,
no momento que quem o defende não é capaz de justificar a premissa colocada em dúvida. Vamos para outro exemplo agora. Vamos pegar o argumento do ajuste fino que o Douglas adora e que eu já refutei em um outro vídeo meu. A versão que eu estava refutando era a versão do William Lane Craig, que afirma que a única explicação possível para o aparente ajuste fino do universo seja o design. Eu sei que essa não é a formulação preferida do Douglas. No hangout do suco de uva, no qual ele tentou defender o argumento do ajuste fino, ele deixou claro que para ele, tal argumento mostra que é mais provável que seja por design, e não que só pode ser por design. Mas seja como for, o argumento do ajuste fino é uma tentativa de mostrar que as constantes só podem ser explicadas, ou é mais provável que seja, por design do que por necessidade física ou chance. Quando eu mostrei no meu vídeo que o descarte feito das opções de ser por necessidade física e chance são inválidos, eu derrubei a sustentação para a afirmação de que só pode ser por design. De modo que, enquanto alguém não for capaz de mostrar que tais descartes realmente sejam válidos, o argumento como sustentação de que só pode ser por design está refutado. Já a afirmação que o Douglas prefere fazer e de sustentar através do argumento do ajuste fino, de que tal argumento mostra que seja mais provável que seja por design, poderia continuar válida. Afinal, ele não está dizendo que só pode ser por design. Porém, na hora que ele respondeu a minha pergunta no hangout do suco de uva, onde eu perguntava que valores de probabilidade ele estava usando para afirmar que ter sido por design era mais provável que ser por necessidade física ou por chance, ele simplesmente invalidou todo o argumento, porque ele afirmou que estava se baseando em outros argumentos para chegar a essa conclusão, e não em números de probabilidade apresentados no argumento do ajuste fino. Vamos analisar essa resposta dele um pouco melhor. Ele afirma que o argumento do ajuste fino é um argumento que leva à conclusão de que é mais provável que seja por design do que por necessidade física ou chance. Mas que tal conclusão não é alcançada pelo argumento do ajuste fino, mas sim por outros argumentos. A pergunta que fica é para que então serve o argumento do ajuste fino, se ele não leva a tal conclusão. A função de um argumento é justamente sustentar a conclusão dele. Mas ele mesmo afirma que a conclusão que ele quer chegar com o argumento do ajuste fino só pode ser atingida através de outros argumentos. Isso sim, meu caro Douglas, é ser incoerente. Afirmar que um argumento te leva a uma conclusão que você mesmo afirma que são outros argumentos que te levam a ela. Você sim está sendo incoerente ao fazer essas duas afirmações. Porém, não existe absolutamente nenhuma incoerência em eu negar ser o tipo de materialista que o Conde estava afirmando que eu era e eu apresentar uma hipótese materialista como refutação à afirmação do Conde de que somente a existência de um Deus pode explicar a existência de ordem no universo. Como expliquei antes, eu sequer precisava apresentar uma alternativa, pois era o Conde que estava afirmando que somente Deus pode explicar tal coisa. Portanto, o simples fato dele não ser capaz de sustentar tal afirmação já é o suficiente para refutar o que ele estava dizendo. Além disso, o fato de eu aceitar que podem existir explicações materiais para a ordem do universo não me obriga a aceitar o materialismo. Afinal, pode ser que mesmo tendo uma explicação natural para este fenômeno, ainda assim exista algo sobrenatural. Portanto, não existe incoerência nenhuma nessa minha posição. Para finalizar, sobre o materialismo e se eu sou um materialista ou não, eu já expliquei isso em outros vídeos e expliquei também no próprio debate que ele usa no vídeo dele. Eu não sou um materialista filosófico, que é o que ele apresenta a definição no vídeo dele e que o Conde estava afirmando que eu era. Eu sou um materialista metodológico. E qual é a diferença? Eu achava que no curso de teologia que ele afirma ser formado, ele teria aprendido isso. Mas como provavelmente tem mais gente além dele que ainda não sabe, vou explicar novamente. O materialista filosófico parte da posição de que o sobrenatural não existe, que só existe o natural. Enquanto que o materialismo metodológico nada mais é do que a constatação de que não temos nenhum método capaz de comprovar a existência do sobrenatural. Por isso o termo metodológico. Portanto, eu não parto do princípio de que o sobrenatural não existe. Eu somente constato que não temos nenhum método para comprovar que o sobrenatural exista. Eu nem mesmo afirmo que é impossível que venha existir um método capaz disso. Somente afirmo que ainda não temos um. E sim, o motivo de eu não sustentar uma posição materialista é realmente o fato de que tal posição é refutável. Não no sentido que o Douglas usa de refutação, mas sim no sentido real. Eu já fui um materialista filosófico e esta é só mais uma demonstração do que eu já disse outras vezes. Eu não tenho dogmas. Se alguém for capaz de mostrar que alguma crença minha não é racional, eu mudo de opinião. Eu fui apresentado argumentos que mostram que não é possível afirmar que o sobrenatural não exista.
Por isso, eu não afirmo isso. Porém, eu nunca soube de nenhum método capaz de comprovar que o sobrenatural exista. Por isso eu parto do princípio de que não temos um método capaz de fazer tal coisa. Eu já ouvi alguns argumentos de que seria impossível ter um método capaz disso. Porém, tais argumentos não me convenceram e por isso eu não acredito que realmente seja impossível. Eu não tenho dogmas, não existem posições que eu não aceite questionar, nem que eu defenda apesar de evidências contrárias, e eu não gosto de fingir que algo seja verdade. Se eu gostasse, talvez também fosse religioso.